Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje nós vamos continuar a série de vídeos de dinâmica veicular e eu creio que dessa vez a gente vai acabar essa parte de transmissão. É importante terminá-la para a gente voltar para a parte de dinâmica propriamente, mas primeiro, meu nome é Anderson, engenheiro mecânico, graduado em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. Depois vim para um mestrado na Universidade de Modena em Racing Car Design. E aí eu inventei de fazer um doutorado. Inventei não, eu fiquei desempregado. Aí passei num doutorado de pesquisa. E estou aqui agora, na Universidade de Brecha. Na verdade eu estou dentro do alojamento da universidade. Mas vamos lá. Hoje vamos falar, que na verdade é só um comentário acerca de alguns tipos adicionais de juntas. E hoje nós vamos falar da junta Rzepa, ou às vezes o pessoal chama ela de tripod. Eu peguei essa fotinha aqui que dá pra ver bem como é que é esse sistema, certo? Ok? Ela é composta de muitas esferas, de algumas, né? Mas não muitas. Nesse caso aqui eu tenho 6, certo? Dentro de uma gaiolinha, certo? Que aí a gente vê aí o nome é cage. Decidi botar uma fotinha aqui para dar uma melhorada, mas eu vou fazer desenhos, né? Vamos desenhar o esquemático desse sistema aqui. Então, vamos lá. Vamos começar desenhando a componente mais difícil de se desenhar aqui, a esfera. Bolinha, show. Aí vocês estão vendo aí inner ring. Agora eu vou desenhar o inner ring, certo? O anel interno, certo? Tá aqui. P. Certo. Aqui a bolinha, temos um centro, como o centro da bolinha. Temos uma estrutura aqui também, certo? Que é o outer ring. Nosso outer ring vai estar bem aqui, certo? Ok. Perfeito. Então, aí nós vamos ter um componente. Antes, é importante fazer isso. Aqui eu vou ter uma linha. E eu vou desenhar uma outra linha aqui. Essas linhas não são componentes, e vocês vão já descobrir. Então tem um ponto aqui, outro ponto aqui. Então Parkinson começou cedo hoje. Como é que tá o volume? O volume tem que estar sempre vendo aqui. Tá ok. Ok. Aí aqui e puff. Pronto. Aqui nós vamos chamar isso aqui de componente 1. Certo?
componente 1. Aqui, mesma coisa. Tem que ter, né? Ok. Tem um pequeno erro aqui, como sempre, né? Aqui. Isso é mais ou menos aqui. Pera. Então vamos desenhar esse aqui. Aí eu vou fazer uma linha daqui até aqui. Perfeito. Agora sim, componente 2. Então apagamos isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Vamos só traçar aqui a linha de centro. Certo? Temos outra linha aqui. Ok. Aqui temos uma distância. São equidistantes. Certo? Vamos chamar essa distância de E e essa distância de E. E e E. E e E. Aqui, R. R são iguais. Certo? Distâncias iguais. Aqui eu tenho ponto O2 e aqui eu tenho ponto O1. Evidentemente, no meio aqui eu vou ter uma origem. Vamos desenhar essa origem de preto. Certo? Perfeito. Certo? Então vamos lá. O que acontece no RZEPA? ZEPA Joint. Certo? Que é basicamente, isso aqui é o esquemático dessa junta, certo? Se eu não me engano, ela também é chamada de junta tripode, certo? Então vocês podem ver que tem diversas esferas dentro de um cage, né? De uma gaiolinha onde essas esferas são fixas. Essa gaiolinha vai ajudar a deixar as esferas girando sempre no mesmo local, certo? E elas são fixas a uma distância dos pontos O1 e O2, certo? E essa distância é dada por R menos ρ. Tá. Certo? Mas o que é ρ? Ρ é o raio da esferinha. Então, a distância
daqui é R menos ρ, né? E a outra distância é R mais ρ. A gente vai conseguir entender. Veja que aqui eu tenho um contato, certo? De O1 eu tenho um contato. Por quê? Porque é a minha gaiola, certo? Lembre-se, o inner ring, quer dizer, o anel interno, certo? Aqui o outer, o outer, e aqui o interno. Acho que é. Ok. Aí, então, eu tenho duas distâncias, certo? As esferas são fixas em uma distância do ponto O1 e do ponto O2, certo? E essa distância varia. No caso do ponto O1, essa distância vai ser... Estou procurando uma forma de escrever isso, mas vamos dizer... Opa, peraí. Vamos até botar em outra cor. R menos ρ. No caso de O2, a distância da esfera vai ser o quê? R mais ρ, que é o raiozinho da esfera, respectivamente. Essas esferas giram, elas estão girando em torno do ponto O, certo? E são fixas pelo anel, certo? Que conecta que as conecta com a esfera do lado oposto, certo? Veja que este anel... Não, pera. Opa. Ok. Correçãozinha aqui. Aqui. É o queijo. Aqui. Correçãozinha importante. Ok. Então, essas esferas estão girando, mas são restritas por essa gaiolinha que a gente viu, certo? E ao mesmo tempo a gaiola conecta essa esfera com a esfera seguinte, certo? É possível que as esferas escapem? Evidentemente, existe essa possibilidade, principalmente quando a gente põe o desgaste aí no meio, certo? Mas isso é possível evitar isso com lubrificação, certo? Todo momento em que a esfera tende a escapar da gaiola, certo? A esfera é de uma certa forma empurrada para o lado oposto. Por exemplo, a gente vê que tem uma corridinha aqui, tanto que o anel interno ele tem uma pista, que é onde a esfera fica, e à medida que a esfera tende a sair, ela é empurrada para o lado oposto e então é bloqueada, certo? Lembrando que isso é uma condição quando está tudo novo, né? À medida que se desgasta, é difícil sair, mas com desgaste pode acontecer, certo? Aí o que acontece? É possível sim manter todas as esferas dentro do alojamento, certo? E garantindo sempre que a distância R, né, do ponto do centro da esfera
até o centro de rotação da esfera é garantido. A variação com relação ao seu raio está ali justamente para fazer os possíveis ajustes à medida que a esfera corre dentro da pista, né? Daqui desse alojamentozinho aqui. Né? Você vê, ó, tem até um tracinho aqui, ó. E aí eu também tenho deixa eu desenhar em vermelho que é legal. Rosita aqui, certo? Aí a esfera tá aqui, a esfera vai estar sempre aqui, ó. A esfera vai estar se deslocando aqui. Toda vida que ela tenta sair para um lado, ela vai ser empurrada para o outro e aí ela fica constrita lá dentro, restrita, né? Ok. Certo? Ok. Aí o que acontece? Quando essa junta tá funcionando, tá lá, o eixo girando lá, existe uma diferença de ângulo entre os eixos, certo? Eles estão sempre se deslocando, né? Porque você tem ali uma movimentação entre os eixos 1 e 2, né? Esses eixos que a gente vê desenhado aqui, certo? E eles o deslocamento entre eles se ocorre em um ângulo delta. E eu vou mostrar mais ou menos como é isso. Certo. Vamos agora desenhar uma esfera aqui, certo? Vamos deixar ela mais ou menos aqui. Copy paste. E vamos desenhar ela do lado oposto. Beleza. Certo? Tenta imaginar que isso é uma esfera do lado oposto, né? Aqui, ó. Essa situação aqui. Certo? Que a gente viu aqui. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar um eixozinho aqui e vou analisar com relação a ângulos. Certo? Lembrando que eixos 1 e 2 aqui são partes da junta. Certo? Não é necessariamente um eixo. É um eixo do semi-eixo, algo do tipo. Certo? Beleza. Então, vamos pegar aqui no meio. Um maisinho aqui. Um maisinho aqui. Aí eu vou desenhar aqui um pouco. Não, pera, não ficou bom. Vamos. Beleza. Não. Pronto. Aí eu desenho outro maisinho. Pronto. Ok.
Agora a gente vai entender onde é que está posicionado esses eixos. Imaginemos uma diagonal. Certo? Uma diagonal aqui. E outra diagonal conectando as bolinhas, as esferas, certo? Aqui. 2, 4, 2, 5. Più o meno qui. Eu tenho um outro ponto aqui. Esse aqui é um ponto O2. Esse aqui é o ponto O1. Certo? Então eu vou ter aqui também as conexões que a gente viu. Outra conexão aqui. Outra conexão aqui. Outra conexão aqui. Isso tudo aqui é R. Aqui é R. Aqui é R, como a gente viu, certo? A distânciazinha aqui é E. E aqui é E. Certo? O ângulo delta que é mantido é aqui. Esse ângulo delta ele vai ser sempre mantido. Ele não muda. Ele vai estar sempre... a variação dele é muito pequena. Então, como eu posso ver, o eixo 2, ele tem... Onde é que está o eixo 2? Tá aqui. Vamos só botar de outra cor. Vou botar aqui verde. Eixo 2. Aí o eixo 1. Vamos botar o eixo 1 aqui. Aqui o eixo 1. Certo? Então o eixo 2, aí ele vai estar sempre enviesado, inclinado em relação ao eixo 1. Certo? E o que é que acontece? Eu vou estar é como se eu tivesse comprimindo, né, a distância E, certo? Ou seja, o ponto O e o ponto O1, na verdade o ponto O1 aqui é o O, a origem, né? Eles se aproximam da origem, certo? Mas o que é que acontece? Em distâncias, em alguns casos... Não, primeiro ponto é que a gente precisa entender que a distância R é constante. Certo? Então as esferas vão se distanciando uma da outra à medida que o ρ varia. Certo? Certo? Ρ pode aumentar, ρ pode diminuir, certo? Por isso que eu tenho um R mais, R menos, que é como se as esferas fossem se deslocando, né? Aí a gente precisa entender uma coisa. Por mais que as esferas se desloquem, o centro delas está sempre em uma mesma linha, certo? E no mesmo plano, certo? E esse é um detalhe interessante.
Porque se a gente ver aqui, a esfera ela tá sempre nessa linha aqui, certo? A esfera tá sempre nessa linha aqui, certo? Se a gente ver aqui, né, a esfera tá sempre nesse plano, certo? Esse aqui é um plano, certo? Vamos dizer plano 1, 2. A esfera tá sempre nesse plano, tá sempre aqui, certo? Vai estar girando em torno de O. Então ela não se desloca desse plano, ela só varia porque ela está girando em torno de O. E ela nunca sai desse alinhamento, né? Certo? E o que isso significa? Isso é a condição para ser homocinético. E é por isso que as juntas R-Zepa são também consideradas juntas homocinéticas e são usadas na junta homocinética do carro, né? Essa é a parte mais interessante dessas juntas, né? Acho que isso explica bem a importância desse componente, certo? Deixa eu ver. Então, essa é a razão. Essas são as juntas homocinéticas. Então, para isso eu preciso que as esferas estejam sempre no mesmo plano e estejam sempre na mesma linha. De atuação. E isso é a condição para serem homocinéticas, né? Vamos tirar esse daqui, trazer para cá. Ok? Próxima junta, deixa eu ver. Perfeito. Juntas tripode. Juntas tripode. Muito similar às juntas. As ditas juntas R-Zepa. Certo? Certo? Juntas tripod. Deixa eu ver se eu boto uma figurazinha legal aqui pra gente dar uma olhada. Tripod joint. Ah, essa é fácil. Certo? Copy. Já boto uma fotinha aqui. Porra. Cadê o... AirDrop. Porra. Aí você me quebra. Bluetooth. Ok.
Ok. Ai, copy. Fecha aqui. Pronto. Juntas tripod. Certo? É considerado uma quase junta homocinética, certo? Ela é baseada num eixo tripode, que isso geralmente é um termo usado para que tem 3 eixos, certo? A gente pode desenhar ele aqui, certo? Então eu tenho um eixo, certo? Desse eixo vão me sair alguns rolamentos de agulha. Certo? Opa, nem aqui não. Nem aqui não. Certo? Aqui grosso, tá muito grosso. Não gostei. Ok, beleza. Aí, o que é que vai sair de dentro? Eu vou ter uma junta esférica, né? Como é que tá o volume? Tem uma junta esférica, tá? A juntinha vai sair aqui, certo? Ei! Ter também aqui. Vixe. Ok, vai. Tem que consertar aqui. E aqui eu afasto um pouquinho mais. Não tá muito grande. Bastante grosso. Oh não. Acho que assim tá melhor. Apaga aqui. Certo. Aqui também. Aqui. Perfeito. Perfeito. Aqui. Aí aqui tem um tracejadozinho que tá passando por dentro. Beleza. Pronto. Aqui um alojamento. Meu Deus, o Parkinson não tá deixando. Aqui outro alojamento. Aí aqui já faz assim, já faz a conexãozinha. E aqui eu já tenho outro housing. Eita.
Beleza. Outro alojamento aqui. E temos aqui a nossa junta tripode. Agora é só fazer os círculos. Burro. Aqui. Perfeito. Pega o círculo e mete no meio. Aí fica difícil. Pronto. Temos a nossa junta tripode. Certo? Então, essa junta, ela é baseada em um eixo, como vocês podem ver. Esse eixo, ok, isso aqui tá correto, aqui também, ok, aqui, perfeito. Então ela é baseada em um eixo, que é esse componente do meio, certo? Equipado com 3 pinos e 3 discos, que no caso são representados pelos rolamentos de agulha, certo? Em torno desse pequena esfera, né? Não é nenhuma esfera, né? É uma casca, certo? E elas são fixadas por pinos, né? Uma junta cilíndrica que permite 2 deslocamentos: rotação em torno do pino e uma translação, certo? Dentro, certo? Eu posso ir e vir aqui, né? Obviamente com algum limite, certo? O outro eixo, certo? Segura o case do tripod, certo? Housing, certo? Que é fixo dentro, certo? Então, para eu poder conectar, certo? Então, considerando, eu posso considerar isso como um frame, certo? E aí, se eu considerar isso aqui como um frame, isso aqui é um eixo, pino, não, pera, aqui é o disco, certo? Os disquinhos, certo? Considerando isso, quais são os meus componentes? Fórmula lá de Willis: 6 vezes 4, menos 4 vezes 3, menos 2 vezes 3, isso tudo vai dar igual a 6, certo? Importante considerar, isso é válido para uma estrutura tridimensional, certo? Então, 4 componentes: o tripode, certo? Que é basicamente o eixo com os pinos, é o tripode, e os 3 discos, certo? Então, eles são montados nesses pinos com juntas que remove 2 graus de liberdade, né? O fato do pino estar ali já é para remover algum grau de liberdade. Cada disco é em contato com o frame, certo? Isso aqui, esse frame pode ser alojamento, né? É em contato com o frame dentro das paredes, certo? Sei lá, eu posso representar dessa forma, certo? E aí o que acontece? São 4 graus de liberdade removidos,
O frame, essa situação aqui que a gente viu, certo? Do disco dentro dessa estrutura, ela é a mesma coisa que eu tivesse uma esfera, certo? Eu tenho uma esferinha dentro de um cilindro, certo? Aqui eu tenho paredes, mas a esfera pode correr aqui dentro, mas pra cá não, nem pra cá, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. E aí eu removo 4 graus de liberdade. O problema é que o tripode ele não é considerado homocinético, certo? Não é 100% homocinético. Certo? Mas é mais leve. É mais leve. Mais eficiente. Que a junta RZEPA, que é a nossa junta homocinética, certo? O problema é que essa é muito mais aplicada nos veículos. Por quê? Por que ela é muito mais aplicada? Por causa desse motivo aqui, ó. Ela me permite um ângulo maior. Esse ângulo aí faz com que a junta homocinética consiga trabalhar em ângulos maiores do que o RZEPA. O RZEPA já não tem muita liberdade para ângulos grandes. E isso é necessário para carros com tração dianteira. Aí como é que essas juntas são montadas? Como é que essas juntas são montadas? São 2 casos, certo? Vou desenhar aqui. Tenho aqui o meu tire, meu pneu, certo? Manguinha de eixo, certo? Manguinha de eixo. Sai o semi-eixo. Neandertal, burro. Sai o semi-eixo. Aí eu tenho aqui uma junta RZEPA, uma junta homocinética, certo? Essa junta vai na... Meu irmão... Vai na ponta do semi-eixo. Certo? Daqui o semi-eixo. Às vezes eu tenho uma junta homocinética aqui e na outra ponta do semi-eixo eu tenho um tripode, certo? E aí eu tenho meu drive shaft. Vamos ver aqui outra cor. Lilás. Aí eu tenho, certo, a conexão direta com o diferencial. Certo? Então eu consigo fazer esse movimento, certo? Eu tenho esse ângulo, aqui o ângulo já é menor, certo? Essa é a configuração padrão. Padrão geralmente é isso aqui,
certo? Usando as juntas, o tripode, ele está mais perto do diferencial. Por quê? Porque o tripode tem uma translação maior. A junta consegue fazer isso aqui, certo? Consegue dentro, os dois eixos. Dá até para ver isso aqui, né? Até a forma como ela encaixa aqui permite uma translação maior, né? Deixa eu só terminar aqui o pneu que ela tá me dando agonia. Pronto. Esse tem 6 graus de liberdade, como a gente já discutiu. 3 são internos, certo? Devido à rotação dos discos dentro do alojamento. Mas isso não tem isso não afeta tanto a performance da junta, certo? Os outros 3 estão relacionados à rotação e a uma translação, certo? Rotação aqui, certo? E a translação vai ser mais ou menos assim, certo? Então, isso é bom porque a junta consegue transmitir torque enquanto varia de distância, certo? Outra configuração similar para fechar hoje. Ou melhor, vamos ver como é que isso é montado. Essa é a configuração só com as juntas. Mas se eu botar os braços de suspensão, como é que fica? Simplicity. Copy, paste. Primeiro vamos apagar esse aqui, certo? Já sabemos e já sabemos. Vamos dar uma nova cor, os braços de suspensão. Purple. Ok. Vou ter aqui um ponto. Vou ter mais ou menos aqui um outro ponto. Vou ter aqui um ponto e mais ou menos aqui um outro ponto no pé. E aqui, mais ou menos assim. Aí eu tenho. Aí não, né? Aí eu tenho aqui os braços de suspensão, certo? Por que é importante ver isso? Porque veja, certo? Posições similares, estão na mesma linha, certo? Aí, se eu pegar e fizer a extensão, o infinito, certo? Pega aqui. Que eu tenho um ponto que nós chamamos de C. Centro de rotação da suspensão, certo? Extremamente importante, certo? Mas se a gente pegar
rosinha, né? É o rosa? É. Beleza. Se eu sair daqui, eu também vou passar pelo ponto C, certo? Enfim, qual é o ponto aqui? Todos os pontos, certo? Rotacionam em torno do ponto C quando a suspensão se move. Todos, certo? Até mesmo o da junta homocinética tá quase alinhado, certo? Tem uma pequena inclinação, certo? Também aqui, né? Então a distância do eixo, da junta do eixo, vai variar quando? Nos movimentos de bounce, certo? Que distância vai variar? Essa distância aqui. Vai variar com bounce. Bounce é um movimento vertical das rodas, certo? Aí o que é que acontece? Se vai variar, a junta tripode vai fazer esse movimento aqui. E é por isso que a junta tripode é usada aí. E você consegue ver isso em caixa de marcha. Você tá lá, tem um tripódezão lá, né? Essa peça aqui, ó. Você consegue ver quando você desmonta uma caixa de marcha. Realmente ela fica lá. Quando você tira os semi-eixos com tudo. Certo? Essa é a configuração padrão. Terminamos aqui. Just in time. Tu tá de brincation com my face. Ou já fiz isso aqui? Deixa eu ver. Eu acho que acabou. Eu vou deixar isso aqui para um outro momento, porque senão a gente vai passar a vida toda aqui. Isso aí. Próxima semana a gente vai voltar para a dinâmica veicular e a gente vai falar de dinâmica dos freios. Frenagem. Eu acho que é frenagem, né? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque entender ninguém entende nada. Nem eu, né? Ok. Aqui tá finito. Certo. Eu vou deixar logo isso aqui. Página 29. Qual é o arquivo? Vehicle Dynamics.
É isso. Próxima semana a gente volta falando de dinâmica veicular, freios, frenagem. O que acontece quando a gente freia, certo? Na próxima semana eu explico. No próximo vídeo, no caso, que você pode ver isso em outro momento, certo? Até a próxima.